E aí, pessoal, então vamos lá com o nosso primeiro exercício de função do primeiro grau, né? Nessa parte de exercícios na veia. E a gente vai pegar o primeiro como o mais simples. Esse aqui é o mais simples dos casos, né? Que a gente vai encontrar de funções do primeiro grau, que são aqueles casos que envolvem uma taxa fixa e uma taxa variável. Então veja só, um motorista de táxi ele cobra R$ 4,50 de bandeirada mais 90 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida que se percorreu 22 quilômetros. Então, vamos marcar aqui algumas informações que são importantes. A bandeirada, 90 centavos por quilômetro rodado e um total de 22 quilômetros que ele rodou. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a lei da função. E como é que eu faço para determinar a lei da função? Eu sei que isso aí é uma função do primeiro grau. Professor, mas como é que você sabe que é uma função do primeiro grau? Porque veja, primeiro que se você substituir valores e jogar em um gráfico, você vai encontrar uma reta. E sempre que eu tiver uma reta, né, sempre que for uma função do primeiro grau, eu vou ter que primeiro eu vou ter uma parte fixa, né, ou vai ser um zero. Então, ou eu vou dizer que vai ter uma parte fixa ou não, né? Quando ele não disser dessa parte fixa, é porque provavelmente vai começar do zero, não vai começar a partir de um valor, mas sempre vai ter um valor por onde começar. E vai variar de forma linear ou proporcional, né? Vai variar de forma linear ou proporcional com relação a x. Então, o que é que isso quer dizer? Que o meu valor ele vai sofrer uma variação proporcional, ou seja ela direta ou inversamente proporcional, com relação a esse valor de x. Então, se eu aumento o meu valor de x, o meu valor de y, né, a minha imagem, ela vai mudar, só que seguindo um certo padrão de proporcionalidade. Então, quando existe essa proporcionalidade, a gente considera que é uma função do primeiro grau. Então, a minha função do primeiro grau, a gente já viu que o formato dela é y igual a ax mais b, e a gente precisa determinar algumas coisas. Eu sei que o meu b é a taxa fixa, e o meu ax é a minha variação. Então, com isso, a gente já tem aqui dados importantes para resolver nossa questão. Então, se a gente sabe que B é a taxa fixa, eu sei que B é igual a 4,50. Porque ele está falando aqui que é a bandeirada. Então, independente dos meus quilômetros rodados, ou se eu somente chegar no táxi, sentar e ir até a próxima esquina, por exemplo, eu vou ter que pagar esses 4,50 de bandeirada. Então, eu já descobri o meu valor de B. E o meu X da questão, eles são os meus quilômetros rodados. E o meu A é justamente essa taxa de variação. Então vai ser 0,90 por quilômetro rodado. Com essas informações, eu já consigo determinar que y, que vai ser o valor, né? Eu vou até colocar um v de x, né? De valor, vai ser igual a 4,50 mais 0,90 x. Ou eu posso representar dessa forma: o meu valor de x é igual a 0,90 x mais 4,5. Então,
É assim que se resolve uma questão básica de taxa fixa e taxa variável. Ah, mas ele perguntou aqui, quanto ele vai pagar pelos 22 quilômetros? Gente, essa questão ela é muito fácil. É só eu pegar esses 22 quilômetros, substituir, né? E multiplicar por 0,9 e somar com os 4,50. Muito simples. Ah, professor, por que você fez esse rodeio todo? Porque é importante. Então, veja só. Aqui agora que a gente já sabe qual é a lei da minha função, eu vou simplesmente substituir agora. Eu sei aqui que y, y é igual a 4,5 mais 0,9x. Se eu tenho que x é igual a 22, isso vai me dizer que y é igual a 4,5 vezes ou mais 22 vezes 0,9. Isso vai me dar um valor, deixa eu ver aqui, 22 vezes 0,9 mais 4,5, 24,3. Então o valor que ele vai pagar vai ser de R$ 24,30. E aí a gente resolve nossa questão. Você vê que não tem dificuldade nenhuma para resolver esse tipo de questão. Somente precisa ter cuidado com o que a questão pede e saber como montar a minha lei da função. Ou seja, a lei da função é isso aqui. É justamente o valor que eu vou encontrar em função de um x.